Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz, com saúde, que todos vocês estejam em casa, se protegendo direitinho, para que vocês se conservem com saúde, para que em breve nós possamos estar juntos novamente, beleza? Então hoje nós vamos estudar a proporcionalidade entre duas grandezas. Podemos entender como grandeza tudo aquilo que pode ser mensurado, medido, como por exemplo o tempo, a velocidade, o comprimento, o volume, o preço, a idade, a temperatura, a área, entre outras. As grandezas elas podem ser diretamente proporcionais e elas podem ser inversamente proporcionais. Nós vamos estudar separadamente cada um dos dois casos. O primeiro caso que nós vamos estudar são as grandezas diretamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? São aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra numa mesma razão. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Se uma é dividida por 2, a outra também é dividida por 2. E assim por diante. Ou seja, não adianta duas grandezas. À medida que uma aumenta, a outra também aumenta. E eu não posso afirmar que elas são diretamente proporcionais se somente isso acontecer. O que tem que acontecer é que quando uma aumenta, a outra tem que aumentar na mesma razão. Ou seja, se uma dobra, a outra também dobra. Se uma triplica, a outra também triplica. Se uma cai 1/3, a outra também cai 1/3. Se uma cai pela metade, a outra também tem que cair pela metade. Ou seja, elas têm que manter uma taxa de variação constante, ok? Então, sendo assim, duas grandezas x e y são diretamente proporcionais se a relação entre elas é dada por y igual a k vezes x, onde o y é uma grandeza, x é outra. Nesta equação, o k é chamada de constante de proporcionalidade. Se nós isolarmos o k nesta equação, o k vai ficar y dividido por x, ou seja, a razão entre as duas grandezas y e x é chamada de constante de proporcionalidade, ok? Então nós vamos fazer dois exemplos para demonstrar como funciona a proporcionalidade direta entre duas grandezas. Então vamos lá? Então primeiro exemplo que nós vamos fazer. O primeiro exemplo é esse aqui, ó. O consumo de dados de internet de uma determinada rede de streaming é medida em gigabytes. Para assistir uma série em alta definição, se consome 3 gigabytes a cada 1 hora. Assim, podemos montar a tabela. Então, nós temos aqui a tabela, tá? Onde em 1 hora se consome 3 gigabytes. Ou seja, eu tenho duas colunas, onde na primeira coluna eu tenho a grandeza tempo, e na segunda coluna eu tenho a grandeza consumo, ok? As unidades do tempo é a hora e as unidades de consumo é os gigabytes, ok? Então vamos observar o seguinte, o que aconteceu daqui para cá e o que aconteceu daqui para cá? A primeira forma de você observar se duas grandezas são diretamente proporcionais é você observar o seguinte, daqui para cá dobrou, então 1 vezes 2, 2, eu observo a mesma coisa daqui para cá, de 3 para 6 também dobrou? Então, 1 vezes 2, 2, 3 vezes 6, 3 vezes 2, 6, ok? Então, dobrou daqui para cá, dobrou daqui para cá também, ok? Uma outra maneira de observar é o seguinte, ó. Eu vou fazer assim, 1 está para 2, assim como 3 está para 6. Observe que a primeira razão é o tempo embaixo do tempo. E na segunda razão é o consumo embaixo do consumo. Tempo, tempo, consumo, consumo. Ok? Então observe. Se eu multiplicar isto aqui em cruz, 1 vezes 6 dá 6. E 2 vezes 3 também dá 6. Ou seja, 6 é igual a 6. Eu percebo então que existe uma proporcionalidade direta entre as duas grandezas. Ok? Uma terceira maneira de observar isso é o seguinte, eu vou pegar 1/2 e vou simplificar a fração 3/6. Se eu simplificar a fração 3/6 por 3,
eu tenho 1 sobre 2, que é igual 3 dividido por 3 dá 1, e 6 dividido por 3 dá 2. Ou seja, 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 2. Eu tenho, então, uma igualdade entre duas razões, que é uma proporção. Ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma outra análise. O que aconteceu daqui para cá e o que aconteceu daqui para cá? Ou seja, de 1 para 3 e de 3 para 9. 1 vezes 3, 3. E 3 vezes 3, 9. Triplicou os dois valores, as duas grandezas? Então, observe. Segunda maneira que eu posso observar isso. Eu vou escrever assim. 1 está para 3, assim como 3 está para 9. Então, eu observei que o tempo triplicou e o consumo também. Então, também significa que esta proporção ela é diretamente proporcional, ok? A segunda maneira de você observar é multiplicando em cruz. 1 vezes 9 dá 9 e 3 vezes 3 também dá 9, ou seja, 9 é igual a 9. E a terceira maneira é você simplificar a segunda fração, ou seja, 1 terço é igual a 3 nonos. Se eu simplificar o 3 nonos por 3, eu tenho que 1 terço é igual a 1 terço. Ou seja, eu observo que existe a igualdade entre duas razões. Vou fazer a mesma coisa daqui para cá, de 1 para 5. O que aconteceu de 1 para 5? Quintuplicou, ou seja, multiplicou por 5. Então, 1 está para 5, assim como 3 está para 15. Observe, se eu multipliquei 1 por 5, deu 5. Se eu multipliquei 3 por 5, deu 15. Então, aumentou as duas grandezas 5 vezes. Uma outra maneira de observar é multiplicando em cruz. 1 vezes 15 dá 15 e 3 vezes 5 também dá 15. Ou seja, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, certo? A terceira maneira de eu observar essa situação é simplificando a segunda fração. Então, 1 está para 5, assim como 3 está para 15. Se eu simplificar a segunda fração por 3, eu vou obter o seguinte. 1 sobre 5 é igual a 3 dividido por 3 dá 1 e 15 dividido por 3 dá 5. 1 sobre 5 é igual a 1 sobre 5. Ou seja, eu tenho uma igualdade entre duas razões. Beleza? Observe então a última linha. O que ocorre com a última relação? De 1 para meio e de 3 para 1,5. Ora, não é muito difícil perceber que daqui para cá caiu pela metade. E daqui para cá também caiu pela metade. Ou seja, eu tenho então que 1 está para 0,5, assim como 3 está para 1,5. Se eu multiplicar isto em cruz, eu tenho que 1 vezes 1,5 dá 1,5 e que 3 vezes 0,5 também dá 1,5. Ou seja, 1,5 é igual a 1,5. Então, eu observo que existe a igualdade entre esses dois produtos. Ou seja, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ok? Tudo bem? Então, uma outra maneira de a gente perceber isso é o seguinte. Ó, vamos fazer o seguinte. 1 está para 0,5. Eu vou fazer aqui. O 0,5 eu vou transformar numa fração. Ok? E o 3 está para 1,5, que é 3 sobre 2. Ok? 3 sobre 2, que é 1,5. Ok? Então, observe. Se eu multiplicar em cruz, eu tenho 1 vezes 3 meios, dá 3 meios. E 3 vezes 1 meio também dá 3 meios. Ok? Então, eu posso chegar na seguinte conclusão. Que 3 meios é igual a 3 meios. Ok? Então, eu tenho uma proporcionalidade direta. Ok? Beleza, pessoal? Por hora, é isso. Primeiro exemplo. Vamos fazer o segundo exemplo? Então, vamos lá, rapidinho. Ó, o segundo exemplo diz o seguinte.
Para percorrer 300 quilômetros, uma moto consumiu 15 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros a moto percorrerá com 10 litros? Então vamos lá. Então eu observo que na primeira coluna eu tenho a quantidade de litros, a grandeza litros, e na segunda coluna eu tenho a grandeza quilometragem, tá? Então é assim, observe que de 15 dobrou para 30 e de 300 dobrou para 600. Ok, com 15 litros eu rodo 300 quilômetros, com 30 litros eu dobro o dobro, eu rodo o dobro, ou seja, dobrou daqui para cá, dobrou daqui para cá. O que eu quero descobrir é quanto vale o X, ou seja, quantos quilômetros eu vou rodar com 10 litros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, 15 está para 10, assim como 300 está para X, ok? Então, quantos quilômetros eu vou rodar com 10 litros de combustível? Então, eu vou multiplicar em cruz. 15 vezes X dá 15X e 300 vezes 10 dá 3.000. Então eu tenho que X é 3.000 dividido por 15. É isso? Então, ó, 30 dividido por 15 dá 2, sobrou 2 zeros, 200. Então 3.000 dividido por 15 dá 200. Ou seja, com 10 litros de combustível eu rodei 200 quilômetros. Beleza, pessoal? É isso. Então, 2 exemplos de proporcionalidade direta, tá bom? Na próxima aula nós vamos estudar as grandezas inversamente proporcionais. Fiquem com Deus e até a próxima. E muito rock and roll. Yeah!